Hoje eu vou gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre um tema que eu considero bastante relevante, ainda mais nos dias de hoje, né, onde tudo é tão instantâneo, tudo é tão rápido, tudo é postado, tudo é feito para engajar, para viralizar. E cada vez mais a gente vê as pessoas sentindo uma grande necessidade de expor as suas vidas pessoais. E hoje eu estava lendo um artigo sobre esse hábito, né, que desde mais ou menos o advento da internet, das redes sociais, né, acredito que lá por volta dos anos 2005, 2010, por aí, que houve um grande crescimento dos usuários, né, no número de usuários de redes sociais, se criou esse hábito de expor a própria vida, né, de expor coisas pessoais para pessoas estranhas e desconhecidas, como se a nossa vida fosse uma vitrine para ser vista por várias pessoas e invejada, né? Acredito que talvez grande parte da motivação por trás dessas postagens é criar no outro o sentimento de cobiça, de inveja, ou dar a falsa impressão de que a sua vida é maravilhosa, de que você é uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa extremamente bem-sucedida, enfim. O hábito de compartilhar a rotina nas redes sociais deixou de ser apenas um passatempo para virar uma necessidade emocional de milhões de pessoas. Por trás de cada foto de café da manhã, o registro do treino, existe uma busca profunda por pertencimento e validação, que nem sempre percebemos de imediato. Então, para além desse sentimento de causar no outro, né, o sentimento de que a sua vida é perfeita, de que a sua vida é maravilhosa, de que a sua vida é irretocável, é impecável, existe o sentimento também de busca por validação. Você quer validar a pessoa que você quer se sentir pertencente a esses meios, né? Aqui deu o exemplo do treino, da alimentação, o meio fitness, o meio da alimentação saudável. Então você quer pertencer a esses grupos. E para se sentir dentro desses grupos, você posta a sua vida, você posta os seus treinos, você posta a sua alimentação para se sentir validado, para sentir que aquilo que você fez realmente foi válido, foi algo com um propósito, digamos assim. Por que compartilhar a rotina nas redes sociais vira necessidade? Então, por que a gente tem essa necessidade de compartilhar? E eu estava refletindo hoje sobre isso porque eu sou uma pessoa que eu praticamente não posto nada. Eu tenho um Instagram, mas eu não alimento meu Instagram. Minha última foto que eu postei, acho que já tem quase 2 anos. Eu não costumo postar stories e eu tenho pessoas no meu convívio que não gostam disso. Porque, por exemplo, às vezes eu saio com algum amigo, com algum familiar, algum parente, algum colega de trabalho e o pessoal posta fotos, né, nas redes sociais e geralmente não, eu nunca reposto, né, porque eu não gosto de expor a minha vida pessoal. É uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu nunca gostei de fazer postagens e nem nada do tipo. Então, refletindo sobre isso, eu vi que a gente está tão imerso nessa lógica de expor a própria vida, de expor alguns momentos íntimos e privados, que quando você é uma pessoa que não pensa desse jeito, que não age desse jeito, que não tem esse hábito, muitas vezes você é criticado e as pessoas ficam com raiva de você. Já aconteceu comigo, né? De pessoas ficarem com raiva por eu não postar uma foto com ela. Eu não postar uma foto no dia do aniversário, ou em uma data comemorativa, ou em uma data especial, uma data de final de ano, coisas do tipo. E eu tento explicar, só que é muito difícil, porque da mesma maneira que eu tenho esse hábito de ser um pouco mais
discreta, tem pessoas que têm o mesmo hábito, só que ao contrário, o hábito de postar tudo. Então, são pensamentos muito conflitantes. A psicologia digital explica que a exposição constante não é aleatória, mas sim uma forma de construir uma narrativa controlada sobre a própria vida. Ao analisar a representação cognitiva desse comportamento, percebe-se que postar oferece uma sensação imediata de inclusão e relevância social. É o que eu falei, a pessoa ela se sente pertencente a um grupo, ela se sente validada, ela se sente inserida e ela se sente relevante. Então, se você faz uma viagem e você não posta a foto, automaticamente essa pessoa vai achar que você não gostou da viagem, porque você não postou nenhuma foto. Eu já ouvi muito isso, de, por exemplo, aos finais de semana, geralmente eu vou para casa dos meus pais, eu nunca posto foto, né, de quando eu tô na casa deles. E as pessoas me perguntam, você não curtiu a viagem, porque você não postou nada? E eu respondo, eu nunca posto nada, não significa que eu não gostei, eu simplesmente não sinto essa necessidade de postar. Eu já fui uma pessoa que postava muito, né, antigamente, principalmente quando eu tinha meus 19, 20 anos, que eu era mais jovem. E aí a gente nota que as pessoas não se importam muito com o que a gente posta ou deixa de postar, com o meu prato favorito, com a minha música favorita, meu filme favorito, o que eu estou assistindo na televisão. As pessoas não se importam com isso porque todo mundo tem seus hobbies, seus gostos e todo mundo posta praticamente a mesma coisa. Então a gente cria esse sentimento de, como é que eu posso dizer? Cria aquela estafa, sabe? Aquele excesso, tudo que é excessivo perde a graça, não chama atenção, eu acho que é mais ou menos isso. Especialistas apontam que curtidas e comentários funcionam no cérebro como recompensas, validando a ideia de que aquela rotina é interessante. Então, se eu posto uma foto fazendo uma caminhada e tem 20 likes, eu entendo o quê? Que 20 pessoas acharam legal que eu saí para dar uma caminhada. Então eu sinto que aquela caminhada foi validada, aquela minha foto foi validada, ela é relevante, as pessoas gostam. Além disso, a criação de um eu idealizado serve como ferramenta inconsciente para enfrentar a solidão, mostrando apenas recortes felizes e organizados do dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa vive um período conturbado na sua vida, um período triste, um período depressivo, um período de luto, mas para se refugiar desse sentimento, para fugir desse sentimento, a pessoa idealiza um outro eu, uma outra versão dela mesma, uma versão feliz, uma versão alegre, uma versão que não se sente triste, que não está vivendo um luto, que não está sofrendo, e é dessa versão que surgem as postagens. Então, eu estou passando por um luto, mas eu não quero que as pessoas saibam. Eu não vou postar o meu luto, eu não vou postar os meus piores dias, os dias em que eu não consigo sair da cama. Estou dando um exemplo, tá? Os dias que eu tenho crise de choro, que eu não consigo comer direito, eu vou postar no meu prato fitness, me alimentando bem. Eu vou postar foto minha na academia, dando a entender que a minha rotina é maravilhosa e impecável, que eu frequento a academia todos os dias, que eu tenho uma rotina saudável, que eu tenho uma rotina equilibrada, uma rotina regrada. E essa é a minha idealização de mim mesma. Então, eu estou vivendo um momento ruim, mas eu gostaria de estar vivendo um momento assim. Então, eu posto nas redes sociais como se eu estivesse vivendo essa vida perfeita. O problema começa quando a validação externa se torna o único termômetro da autoestima. Então, eu só me acho bonito, eu só me acho relevante e interessante se eu postar uma foto e se tiverem muitas curtidas, muitos comentários. Do contrário, se ninguém curtir uma foto minha, eu tô feia, eu não tô bacana, minha roupa devia estar feia,
o lugar não era assim tão bonito, a minha música não é assim tão interessante. Então a gente começa a lapidar a nossa autoestima, a nossa autoavaliação, a nossa autoimagem através da interação de pessoas que muitas vezes nem conhecem a gente, não conhecem o nosso interior, a nossa vida pessoal, sabe? Isso é muito horrível. Eu não consigo entender como é que a gente chegou nesse ponto, sabe? Porque isso é uma coisa que está disseminada, está disseminada, principalmente nas pessoas mais jovens, né? Que já nasceram aí com a internet, com o celular na palma da mão, já introduzidas aí nessa dinâmica de rede social. Estudos indicam que a repetição desse comportamento pode criar um ciclo de dependência, onde a pessoa deixa de viver o momento real para se preocupar apenas em como ele ficará na vitrine virtual. Isso me chamou a atenção porque alguns meses atrás eu fui em um show e quando a gente estava nesse show, eu percebi que todo mundo, as pessoas não estavam olhando para o show, as pessoas estavam vendo o show pela tela do celular, pessoas que estavam ali na grade. Então as pessoas deixaram de viver aquele momento de olhar, de apreciar, de gritar, de pular. Eu vi até gente se contendo para não cantar, para não estragar o vídeo, para filmar pelo celular. E as pessoas literalmente assistindo o show pela câmera do celular, ao invés de aproveitar a magnitude do show, um momento especial, um momento para celebrar, um momento para se alegrar, para gritar, para dançar, para pular. E é exatamente isso. A pessoa cria essa dependência e passa a filtrar a sua vida através da tela do celular. Tudo precisa ser postado, tudo precisa ir para aquela vitrine da rede social. E é exatamente isso, a pessoa deixa de viver o momento real e se preocupa somente em como ele ficará na vitrine virtual. Então o vídeo tem que ficar no ângulo perfeito. Eu não vou cantar nem gritar, porque vai estragar o áudio do meu vídeo. Eu tenho que vir mais para cá, eu tenho que ficar torta assim, para o vídeo ficar mais nítido, sabe? É uma coisa é, é, é uma coisa assim, eu nem sei o que falar, nem sei o que falar. Para aprofundar essa discussão sobre saúde mental e vida digital, selecionamos uma reflexão fundamental do médico Dr. Drauzio Varella. Eu não vou colocar o vídeo, mas com certeza o Dr. Drauzio reforçou, né? Reiterou o que eu já falei, que já está aqui no texto. Sinais de alerta. Quando o hábito vira problema? Então, quando é que a pessoa tem que acender um alerta, um sinal vermelho e ver que esse hábito já não é mais uma coisa saudável? A linha entre o compartilhamento saudável e a compulsão é tênue e exige atenção constante. Abaixo listamos os principais sintomas psicológicos que indicam que a relação com as redes sociais pode estar prejudicando sua qualidade de vida. Primeiro ponto, né? Ansiedade antecipatória. Preocupação excessiva com a repercussão que uma postagem terá antes mesmo de publicá-la. Então, antes de publicar a foto, eu já fico preocupada. Meu Deus, será que vão gostar? Eu tinha muito isso também. Eu ficava olhando uma foto minha, eu tirava uma selfie, por exemplo. E muitas vezes eu desistia de postar, porque me dava uma ansiedade, eu começava a me sentir extremamente preocupada das pessoas me acharem feia, das pessoas comentarem algo desagradável, das pessoas não curtirem a minha foto. E é exatamente isso. Essa é a ansiedade antecipatória, quando você fica tão preocupada com a sua aparência, com a sua postagem, sem sequer ter postado ainda, antes de postar. Comparação tóxica, que é o sentimento de inferioridade ao ver o palco dos outros e comparar com os seus bastidores. É a famosa, né, você se comparar com o outro. Você sempre achar, né, a tendência, nos dias atuais principalmente,
é você achar que a sua vida é menos interessante, é menos emocionante, é menos feliz, menos alegre, a sua rotina é menos saudável, você não está malhando o suficiente, você não está comendo bem o suficiente, você não está dormindo bem o suficiente, porque a pessoa tal tem o ciclo do sono tal, ela usa o produto tal para dormir, você não tem acesso a essas coisas, então você cria esse sentimento de inferioridade. Frustração com o silêncio. Tristeza ou irritação profunda quando uma foto não recebe a quantidade de curtidas esperada. Que, como eu falei, já aconteceu um pouco comigo, né? Quando alguém postava uma foto e eu não via e a pessoa ficava com raiva de mim. Mas não foi por mal, não foi porque eu vi e ignorei, foi porque realmente eu não via. E as pessoas têm essa necessidade, né, de que, se você é meu amigo e você não curte a minha foto, você não é meu amigo. Não interessa se você conversa comigo, se a gente se dá bem, mas eu preciso da sua validação na minha foto. E esse é um problema que é difícil para mim, porque eu não sou muito presente nas redes sociais. Então, infelizmente, vão ter fotos que eu não vou ver, que eu não vou curtir, que eu não vou comentar, porque eu não vi. Não foi porque eu fui uma pessoa grosseira e te ignorei, foi porque realmente eu não vi. Perda do presente. Dificuldade de aproveitar um jantar ou encontro sem sacar o celular para registrar. Então, a gente vê muito isso. Quantas vezes eu não fui, por exemplo, em um barzinho, uma lanchonete, e eu vi as pessoas ali no celular, tirando foto. Não tem nenhum problema, tá? Eu digo assim, não tem nenhum problema você sacar seu telefone, tirar uma foto de um lanche e postar, não tem problema. Eu não quero ser aquela pessoa que vai demonizar tudo também. Só que tem pessoas que não conseguem ter uma única interação com outra pessoa, uma saída que seja, sem registrar, sem tirar uma foto, sem gravar um vídeo. Ou pior ainda, né? Às vezes eu via duas pessoas assim numa mesa, um casal, por exemplo, e cada um no seu celular, rolando a tela do Instagram, curtindo fotos dos outros, ou enfim, fazendo o que for na rede social, mas sem aproveitar ali o momento, sem aproveitar aquele momento a sós para conversar, para dar risada, para colocar a conversa em dia. Como retomar o controle e usar as redes com equilíbrio? A solução não é abandonar a internet, como eu falei. A solução não é a gente demonizar, dizer que todo mundo que posta é bobo, é chato, é feio. O caminho não é esse. Desenvolver um uso intencional e consciente. Você tem que adquirir a consciência e fazer essa reflexão, essa análise, para entender se a forma como você está se relacionando com a internet está sendo saudável, está sendo uma coisa boa, uma coisa que você faz conscientemente, ou se já virou uma coisa inconsciente, uma coisa automática, que muitas vezes a pessoa nem percebe. Profissionais de saúde mental sugerem questionar o motivo de cada postagem. Você está compartilhando para guardar uma memória ou para preencher um vazio momentâneo? Essa foi uma das coisas que me fez parar de postar. Muitas vezes, no impulso ali do momento, eu tirava uma foto e começava a pensar, me dava logo aquela ansiedade. Aí eu vou postar essa foto, eu vou colocar uma música, vou colocar um filtro. E eu vi um vídeo uma vez de uma psicóloga ensinando o seguinte hábito: quando te bater essa compulsão, compulsão não, é uma palavra muito forte. Quando te bater esse impulso de postar uma foto, para e pensa e espera 48 horas. Se você ainda tiver vontade de postar a foto, então posta. Mas em 99% dos casos a vontade vai passar, porque não era uma vontade genuína de registrar o momento. Era uma vontade de expor a sua vida e de atrair comentário, curtida, validação, se sentir relevante, se sentir pertencente, enfim, todas essas coisas que eu já falei. Então essa dica ela é muito boa e eu aplico ela até hoje. 99% dos casos a pessoa não tem mais vontade de postar, quando passa 2 dias, por exemplo. Estabelecer horários livres de telas e priorizar momentos de intimidade sem registros fotográficos são passos essenciais. Ao fortalecer
a autonomia emocional, você volta a usar as redes como uma ferramenta de conexão e não como uma régua para medir seu valor pessoal. Então, acho que a ideia que fica é essa. A rede social, ela tem que ser uma ferramenta para você conversar com seus amigos, para você encontrar aquele seu colega que você não via há muito tempo, que você perdeu o contato. Então, nesse sentido, é muito legal, é muito útil e muito bacana. Agora, quando você passa a usar a rede social como uma métrica, como um termômetro que vai te avaliar se você é uma pessoa bonita ou não, relevante ou não, interessante ou não, aí já se torna uma coisa tóxica, uma relação tóxica com a internet, com a rede social principalmente. Então, acho que a lição que fica, né, a reflexão que fica é essa. A gente precisa avaliar muito bem o que deve ou não ser postado. E qual é o nosso intuito com algumas postagens, né? É para a gente fazer um registro, fazer tipo um diário pessoal? Ou é simplesmente para ver se fulano vai curtir a minha foto? E se fulano não curtir é porque fulano não me acha bonito, não me acha interessante, não me acha atraente. Então acho que essa é a maior reflexão.